Boa noite, alunos do quarto período do Direito, alunos de Direitos Humanos. Hoje a gente vai começar mais uma atividade síncrona, né? mais uma aula, dia 14 de maio. Como nós estamos há uma semana da VA, né? Na semana anterior à semana de verificação de aprendizagem, nós fazemos uma revisão de conteúdo. Tá? E é isso que nós vamos fazer hoje em Direitos Humanos, tá bom? Antes de nós começarmos a revisão propriamente dita, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês, só um instantinho aqui, a respeito do conteúdo da prova e de como será composta a nota da prova, tá bom? O conteúdo da prova é relativamente pequeno, são apenas na verdade é um assunto só, né? São duas partes do mesmo assunto. A proteção internacional dos direitos humanos e os sistemas regionais de direitos humanos, tá bom? Esse é o conteúdo da prova e também o texto, dilemas e desafios da proteção internacional dos direitos humanos no limiar do século XXI, que eu mencionei, que eu coloquei lá no fórum para vocês fazerem um comentário e tal. Então, esse texto também eu vou aproveitá-lo para fazer algumas questões, tá? Então, o conteúdo é esse, tá? O conteúdo é esse. Em relação à composição da nota, a nota da segunda VA vai ser composta da seguinte forma: 70 pontos vai valer a prova, 20 pontos foi a GIS, né? Jornada interdisciplinar, e esse fórum que eu mencionei para vocês, né, em relação ao texto Dilemas e Desafios da Proteção Internacional dos Direitos Humanos no Limiar do século XXI, vai valer 10 pontos, tá bom? Vai valer 10 pontos. Se você ainda não fez ou não participou do fórum, não entrou lá e fez a atividade, o fórum vai ficar aberto até o dia 23, tá bom? Até o último dia de realização das VAs. Então, não perca essa oportunidade, não. Entre lá e leia o texto, entre lá, faça a atividade, né? Afinal de contas, são 10 pontos, apesar de que direitos humanos é uma disciplina fácil, né? Não tem grandes dificuldades na disciplina, mas a questão de nota é sempre importante, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, em relação ao conteúdo da prova? Em relação ao conteúdo, eu postei todo o conteúdo na aba segunda VA. Né? Então, até, de repente, algum arquivo que estava na aba atividades, para vocês não ficarem indo e voltando, procurando os arquivos, né? Onde é que está o material, eu postei tudo lá dentro da aba segunda VA. Estou finalizando os textos, tá bom? E aí, se Deus quiser, amanhã eu posto esses textos, tá? Vocês conhecem o meu estilo de prova, né? Só leia o conteúdo, entenda os conceitos, né? Saiba fazer algumas relações entre eles, né? E aí você vai sair bem na prova, tá bom? Alguma dúvida sobre o conteúdo ou a composição da nota? Tudo tranquilo? Não, tranquilo, professor. Bem, Professor, vamos passar para a nossa revisão. professor, Só um instantinho aí para eu habilitar o arquivo aqui. Só um instante. Vou voltar aqui no início. Bem, fazendo uma revisão aí do nosso conteúdo de... só mais uma coisa aqui, pessoal. Aguarde só mais um instante. Tá bom. Em relação à proteção internacional dos direitos humanos, eu vou, né, fazer algumas observações e aí, se você tiver alguma dúvida, é só abrir o seu microfone aí e perguntar, e a gente está aí para responder vocês, tá bom? Proteção internacional dos direitos humanos, o ponto de partida. Quando se fala de direitos humanos, o
ponto de partida, né, ou o ponto de partida, na verdade, dos direitos humanos é a dignidade humana. Mas, quando você fala de dado histórico ou de documento histórico, né, estamos falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o ponto, por isso que eu mencionei aí, a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o marco, né, a data marco, o marco em relação à proteção dos direitos humanos, em relação a um olhar internacional, né, um olhar do mundo inteiro. Né, naquela época, o termo globalização não era nem usado ainda, mas a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o mundo ficou menor, vamos colocar assim, né? Ficou mais amarrado, alinhavado, não amarrado. Né? Os países ficaram mais alinhavados porque, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os países que faziam parte da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, estavam assinando, né, eram signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, houveram várias mudanças, né, em relação aos direitos humanos no mundo, e por aí vai. Então, o ponto de partida é, de fato, a aprovação da Declaração Universal. Com a aprovação da Declaração Universal, o direito internacional dos direitos humanos começou a se consolidar por meio da produção de inúmeros tratados internacionais dedicados a proteger os direitos fundamentais dos indivíduos. Então, a partir daí, como eu mencionei para você, né, começou-se a olhar, começou-se a cuidar de forma mais direta dos indivíduos, né, das pessoas, da pessoa em si. Né? E aí, alguns pactos aí, que quando você fala de proteção internacional, né, você está mencionando todos os países, a perspectiva, como o próprio nome diz, né, a perspectiva é internacional. E aí você tem, eu trouxe aí alguns exemplos de documentos, convenções, né, tratados que foram feitos e o número de países que são signatários desse tratado. Lembrando que a ONU hoje tem 191 países, 193 países, né, e desses 193, 144 assinaram o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 142 o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses documentos foram surgindo, né? À medida que a demanda vai acontecendo, os documentos vão sendo feitos, né? vão sendo produzidos. Convenção contra a Tortura 119, Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial 155, Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher e Convenção sobre os Direitos da Criança. Então, aí estão alguns exemplos de pactos internacionais, né, de documentos internacionais que os países da ONU assinam, concordam. Né? Esses tratados elevaram o ser humano à categoria de sujeito de direito internacional público. Então, agora, o cidadão, é lógico que quando a gente fala de cidadão, você está falando de uma pessoa que pertence a um país, né? Tem uma nacionalidade, né? Tem uma nacionalidade. Então, mas com esses documentos, e sendo um cidadão, essa pessoa, esse indivíduo, tem seus direitos, tem seus deveres, né? Mas com a internacionalização dos direitos humanos, houve essa ampliação, né, da categoria do indivíduo, né, de cidadão de um país para alguém que tem direito internacional. Ele não deixou de ser cidadão de determinado país, né, do seu país, mas ele começou a ser visto numa perspectiva internacional. Né? Em relação às vertentes da proteção internacional dos direitos humanos, você tem os direitos humanos propriamente ditos, você tem os chamados direitos humanitários e os direitos dos refugiados. Basicamente, direitos humanos é aquilo que é o conceito que você já sabe de direitos humanos, né, que vale para todo mundo, independente de qualquer distinção ou segregação.
né? Aí está um comentário da Maria Vitória Benevides, né, em relação aos direitos humanos. Quando você fala de direito humanitário, a intenção do direito humanitário é proteger, né, ou proteger algumas pessoas, né? E que pessoas são essas? Em relação a conflitos armados, a guerras de uma forma geral, né? Os direitos humanitários surgiram para proteger as pessoas que participam diretamente do conflito, né? Dos conflitos armados. Tanto é que nós vemos na mídia, quando acontece algum ataque, né? E aí a parte que sofreu o ataque já acusa que tantos civis morreram, né? O alvo de um conflito armado não deveriam ser civis, né? Não deveriam ser civis. Quando você fala de direito humanitário, você está mencionando essas pessoas que não fazem parte diretamente dos conflitos, né? Ou que deixaram de fazer, né? Os feridos, náufragos, prisioneiros e por aí vai. E limita os efeitos da violência nos combates destinados a atingir objetivos do conflito. Então, mesmo em uma guerra, mesmo quando você tem países declarando guerra um contra o outro, né, há aí há uma diretriz a se seguir, há algumas normas para se seguir. Existem certas armas que não se podem usar, né, por exemplo, armas químicas, né, o gás sarin, aí, que é um dos gases que todo mundo conhece, né, e é um gás usado em guerras, em armas químicas, né, em guerras que se usa arma química, mas o uso de armas químicas, por exemplo, é totalmente proibido, né? É claro que se um país, se uma nação quiser usar, acabou, não tem nem jeito, né? Mas para isso existe a ONU para colocar, né, para estabelecer sanções àquele país que, por exemplo, descumpre os direitos humanitários, né? A questão dos direitos humanitários. Essa informação está nessa ficha informativa aí das Nações, da Organização das Nações Unidas, tá bom? Em relação ao direito dos refugiados, refugiado é aquela pessoa que saiu do seu país de origem, né? Então, alguns anos atrás, nós tivemos uma demanda bastante forte, né, em relação aos refugiados, né, saindo da guerra lá no Oriente Médio e indo para a Europa, né? Então, a mídia falou isso bastante. Todo dia tem um barco saindo da África ou do Oriente Médio tentando entrar na Europa, né, fugindo desses conflitos, né? E aí o direito do refugiado busca restabelecer os direitos humanos mínimos desses indivíduos, né, que saíram dos seus países, né? Então aí você tem essa questão do direito do refugiado. Um comentário aí do Anthony Giddens, do antropólogo Anthony Giddens, ele diz o seguinte, do sociólogo, ele diz o seguinte: cabe despertar o questionamento a eventual tutela jurídica a ser dada aos refugiados ambientais, que é uma outra demanda de alguns anos para cá, né? A questão do refugiado ambiental. Quando você pensa em refugiado, tudo bem, agora com o entendimento ampliado sobre a questão do refugiado, né, se pensa no refugiado ambiental também. Mas essa não era uma demanda, essa é uma demanda atual, moderna, né, da atualidade. E o Giddens chama atenção para isso, né? Despertar o questionamento sobre a tutela do refugiado ambiental, não é? Aqueles que foram forçados a saírem dos seus países por questões climáticas, né? Frente à iminência de danos por conta do aquecimento global. O aquecimento global é uma outra demanda, né, que está aí desde a década de 90, bem antes, na verdade, né? Mas aí você tem as conferências da ONU sobre o clima, que no Brasil teve a Rio 92, depois a Rio 2002, né, e de 10 em 10 anos esses eventos vão acontecendo, né, o que mostra a preocupação das Nações Unidas, do mundo, de uma forma geral, em relação à questão ambiental, né? E o refugiado ambiental é uma realidade, né? É uma realidade.
Continuando, eu falei também sobre as dimensões do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, são 4 dimensões. A primeira delas fala sobre o consenso internacional, né? É preciso que se tenha um consenso, senão não tem como, né? Não há como integrar os países se não houver um consenso. O segundo é o estabelecimento correto e bem delimitado, bem limitado a respeito dos direitos e dos deveres, né, de cada país, né? Essa é a segunda. Terceira, a criação de órgãos de proteção e comitês e comissões e relatorias, porque você precisa ter alguém para verificar tudo isso, né? Eu mencionei aí Comissão dos Direitos Humanos, relatorias especiais temáticas, tortura, violência e por aí vai, corte internacionais e por aí vai, tá? E mecanismo de monitoramento, né? Você precisa ter essas convenções e ter os mecanismos de monitoramento. Os monitoramentos vêm através dos relatórios, né? O mundo está aí, a ONU, né, como organismo internacional, e o monitoramento é feito para que se perceba se há alguma quebra em relação a esses direitos internacionais, né, que são estabelecidos, né? Em relação ao impacto político e jurídico dos instrumentos internacionais, nós temos 2 princípios. O primeiro é o princípio da boa-fé e o segundo é o princípio da prevalência da norma mais benéfica. O princípio da boa-fé está relacionado ao fato dos países, de cada país, aceitar aquele documento, aquela convenção, aquele tratado de forma voluntária, né? Teoricamente, né? Não vou nem usar a palavra teoricamente, mas os países, para serem signatários de qualquer tratado, para fazerem parte de qualquer tratado ou de qualquer convenção, eles vão voluntariamente, né? Voluntariamente. É claro que se não for do interesse do país, não tem jeito, né? A gente viu aí a questão dos Estados Unidos com o meio ambiente, né? A questão da França também com o meio ambiente, né? Então, todas essas questões são muito discutidas, mas o princípio da boa-fé é isso, a questão o fato do país ser signatário, aceitar aquela convenção, aquele tratado, aquele pacto, por livre e espontânea vontade, né? Como eu coloquei ele, por livre consentimento, né? A questão do princípio da prevalência da norma mais benéfica é porque você tem, aí é colocado frente a frente as normas internas, né? As normas internas de um país e as normas internacionais. E qual é a norma que vai prevalecer? A norma que vai prevalecer é aquela que traz mais benefício para o ser humano, né? Nenhuma disposição da Convenção pode ser interpretada no sentido de limitar o gozo do exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos Estados-partes ou em virtude de convenções em que seja parte um dos referidos Estados, né? Então, é esse ponto aí. É preciso o ponto principal, o que se chama a atenção aqui e a ênfase na prevalência da norma mais benéfica é o direito ou é o cuidado à pessoa, né? Como o Cansado coloca aí, o Trindade coloca aí, não se trata da primazia do direito internacional ou do direito interno, né? Mas o que se trata da primazia a norma que melhor proteja o indivíduo, né? O direito do indivíduo, o direito da pessoa, né? Lembrando que o ponto visceral mesmo dos direitos humanos é a dignidade humana, né? Por isso a importância do indivíduo. Em relação à aplicação no plano interno, deve haver é preciso que se haja um acordo, né? Ou entre a norma interna, entre a lei do país, a lei nacional, e a norma internacional, né? Se houver choque entre as duas, é complicado, né? Por isso que eu mencionei, é fundamental a interação entre o catálogo de direitos nacionais
e direitos internacionais, né? Para que se torne efetivo, né? Para que se torne efetivo. E, em relação ao plano internacional, volta a falar sobre a questão do monitoramento, né? O país o país é signatário daquele tratado, daquela convenção, né? Então ele está permitindo que ele seja monitorado em relação a isso, ao seu cumprimento ou não daquilo que ele estabeleceu que faria, né? Aí, terminando, né, a universalização dos direitos humanos, ela fecha, ela gira em torno da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, né? Então, foi isso aí que nós vimos na nossa aula, né, em relação a isso. A aceitação e a aprovação é a garantia da instituição de mecanismos de responsabilização e controle internacional acionáveis quando o Estado se mostra falho ou omisso na tarefa de implementar direitos e liberdades fundamentais. Então, fechando aí, né, mais uma vez, em cima da questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois eu falei do fórum e coloquei o fórum para vocês, né, responderem, lerem um texto curto, né? Aí vocês fazem as suas observações lá em relação ao texto. Pessoal, em relação a isso, tem alguma coisa que vocês querem perguntar? Tá tranquilo o conteúdo? É claro que você tem que ler primeiro, né? Não sei se você leu, né? Se você pesquisou a respeito, mas pelo menos em relação a tudo isso que eu mencionei agora, até de forma mais rápida, né? Alguma pergunta, algo que você queira levantar? Tranquilo? Bem, vamos lá então para a segunda parte. Nós falamos da primeira parte da proteção internacional, agora vamos falar da proteção local, né? Ou dos sistemas regionais. Só um instantinho que eu vou colocar a tela aqui para compartilhar com vocês. Só um instante. Isso. Sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. Você tem os sistemas, você tem a proteção internacional, que vem através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, dos tratados internacionais, mas também você tem os tratados regionais, os tratados locais, né? E aí nós falamos sobre esses tratados. Os tratados regionais ou sistemas regionais são três: o europeu, o americano e o africano. É claro que todos eles estão balizados, estão firmados na declaração, tutelados, né, como eu coloquei aí, tutelados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Em relação ao sistema europeu, é o mais antigo, começou-se a ser pensado logo no final da Segunda Guerra Mundial, né? Você tem aí em 49 a criação do chamado Conselho da Europa, né? Então tem a ONU, né? A ONU criada em 45, não lembro agora a data, né? Veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, e aí a Europa tem o seu órgão, né? O seu sistema de proteção local, né? A vocação, aí eu coloquei vocação e perspectiva, né? Evitar, em relação ao sistema europeu, né? A vocação, evitar e prevenir violações aos direitos humanos no continente europeu, lembrando que as duas guerras mundiais, as duas grandes guerras mundiais, aconteceram na Europa, né? E devastou a Europa por duas vezes, né? Então a intenção é essa mesmo. A vocação é essa: prevenir a violação dos direitos humanos no continente europeu. E a perspectiva é integração da Europa, estabelecimento de democracia, da democracia, Estado de Direito e direitos humanos. Você tem aí na Europa a Alemanha nazista, a União Soviética, a então União Soviética indo para o socialismo, né? Você tem a Itália
né, de ultradireita também fascista, e a intenção é estabelecer a perspectiva, né, da Europa, garantir os direitos humanos, né, garantir o exercício, o gozo dos direitos humanos, o exercício dos direitos humanos, e também garantir o estabelecimento da democracia, direitos humanos e por aí vai, né? Aí eu coloquei algumas observações, né? Inicialmente havia a Comissão Europeia dos Direitos Humanos, a Corte Europeia dos Direitos Humanos, depois passou a existir apenas a Corte Europeia dos Direitos Humanos, né? Essa mudança que houve em 98, o ponto mais importante dela foi porque antes de 98, quem podia fazer alguma solicitação, alguma denúncia, quem podia recorrer à Convenção Europeia, né, eram apenas os países. E aí, a partir de 98, os indivíduos foi dado direito aos indivíduos, a organizações menores, como organizações não governamentais, de acionar a Convenção Europeia, né, a Comissão Europeia, a Corte Europeia dos Direitos Humanos, caso houvesse alguma quebra, né, caso houvesse alguma quebra desses direitos humanos, né? Em relação ao sistema, e aí o que tem em relação ao sistema europeu são mais alguns detalhes que eu vou mencionar para vocês no texto, né? Lembrando que não precisa de decoreba, eu quero que você entenda, a minha intenção em relação a isso é que você entenda a dinâmica de como aconteceu, né? A dinâmica de como tudo se estabeleceu, né? E o alvo principal, lógico, manutenção dos direitos humanos, manutenção da democracia, manutenção e estabelecimento em primeiro lugar e depois manutenção, é claro, né? Sistema interamericano, o contexto da América é um contexto diferente do contexto europeu. A América viu a Segunda Guerra Mundial de longe, né? Ela viu a Segunda Guerra Mundial, né, pela mídia da época, pelo rádio, pela TV que estava começando. E a característica nossa aqui da América são os estados ditatoriais, né? E aí você tem final da Segunda Guerra Mundial, né, o socialismo, a Guerra Fria, né? De um lado Estados Unidos, de outro lado União Soviética, e aquela problemática toda. Então, o que aconteceu a partir daí na América, nas Américas, né? Principalmente a América Latina, né? Aconteceu o estabelecimento dos governos militares, né? Dos governos militares, ou governos ditatoriais, né? Tem gente que, sem querer entrar na discussão, ditadura militar, sem querer entrar nessa discussão, mas a partir daí houve uma explosão de governos militares, governos ditatoriais na América, com a intenção de garantir, de se impedir que houvesse uma debandada para o socialismo, assim como aconteceu em Cuba, por exemplo, né? Então, ninguém queria que isso acontecesse. Então, o desafio em relação às Américas eram dois, né? Em primeiro lugar, elevada desigualdade social e a reconstrução da democracia. Era preciso agora estabelecer de novo a democracia, né? Regiões com fortes legados ditatoriais, altos índices de violência, impunidade, precária tradição em Estado de Direito e proteção aos direitos humanos. Então, o desafio era romper com todo esse contexto histórico de desrespeito aos direitos humanos e restabelecer a democracia, né? Tem aí um comentário da Flávia Piovesan, depois você dá uma lida nele mais detidamente. Os principais instrumentos do sistema interamericano, né, são esses que eu mencionei para você: Carta de Organização dos Estados Americanos, Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o chamado Pacto de São José, o Protocolo Adicional da Convenção Americana, relacionado à economia, sociedade e cultura,
né? Então, esses são basicamente os documentos. Lembrando, pontuando mais uma vez, esses documentos, essas declarações de convenções foram surgindo, tá bom? Tudo não vem, não é no instalar de dedos, é lógico, né? É lógico. Elas vão sendo, toda a história vai sendo construída e o aparato dos direitos humanos nos sistemas regionais também vão sendo construídos aos poucos, né? A Convenção Americana, o Pacto de São José, é aplicada a todo e qualquer indivíduo. Achei isso interessante, né? Independente da nacionalidade. Em 98, a Assembleia Geral aprovou o Pacto de São José, ou de São Salvador, desculpa, trazendo previsão de proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, o Pacto de São José inicialmente não mencionava, e aí depois o Pacto de São Salvador menciona. Corte Interamericana dos Direitos Humanos é um tribunal com o objetivo de aplicar e interpretar a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, né? Então, é mais um mecanismo aí, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Se não me engano, Maria da Penha, aquela senhora, denunciou o Brasil nessa corte, né? Denunciou o Brasil nessa corte. E eu sempre estou voltando a falar sobre a questão da Lei Maria da Penha, que é algo que a gente lida bastante, né? Se não me engano, foi na Corte Interamericana dos Direitos Humanos que ela denunciou o Brasil, e por conta disso nós temos hoje no país a Lei Maria da Penha, né? O sistema africano foi o sistema mais novo, né? Veio a partir de meados da década de 1980, né? 1986, e os princípios norteadores, a intenção é basicamente a mesma, tirando as particularidades de cada local. Por que a África demorou tanto para entrar? Porque diferente das Américas, né, a África ainda estava sobre o poderio, né, dos colonizadores, né? Então aí estava sobre o domínio dos ingleses, domínio de vários outros povos que estavam dominando ainda, tinham colônias lá, né? E aos poucos essas colônias foram ficando independentes, né? E aí, como países independentes, aí houve a possibilidade de pensar no sistema africano de direitos humanos, e você tem aí esses documentos, né? Carta Africana dos Direitos Humanos, Organização da Unidade Africana, que hoje se chama União Africana, a partir de 2002, né? Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos, né? Então, basicamente, são esses mecanismos aí, esses documentos e mecanismos que norteiam o sistema africano. Em relação a considerações finais, aí, só uma revisão, um apanhado geral, né? As organizações têm a função de gerir administrativamente a tutela dos direitos humanos e o acesso à justiça. Na Europa, você tem o Conselho da Europa, na América, você tem a Organização dos Estados Americanos, e na África, você tem a União Africana, né? São esses três mecanismos, aí, são essas três agências, né? Organizações. Muito bem, pessoal. Em relação à nossa matéria, basicamente é isso. E aí, mais uma vez, eu pergunto para você, alguém tem alguma pergunta relacionada a isso que eu mencionei? Quer fazer algum questionamento? Tudo tranquilo? Então, nós vamos terminar por aqui, né? Mais uma vez falando para você, leia o seu material com calma, faça a prova também com calma, sair bem, vai ser tudo tranquilo. Se você tem alguma dúvida, né, que agora a gente já não tem mais aula, só a próxima semana, a partir do dia 18, né, já começa a VA. Mas se até o dia 18 você quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade para fazer, tá bom? E aí, como que você vai perguntar? Pelo WhatsApp, é claro, né? Pelo WhatsApp. Então, você
me manda em um WhatsApp e aí a gente e aí eu respondo a sua dúvida, tá bom? Então, eu quero terminar nossa live de hoje. Boa noite a todos e até mais, tá bom? Até semana que vem. Bom resto de semana aí para vocês, né? Hoje, quinta-feira já. E fique em casa e daqui uns dias, se Deus quiser, a gente vai estar junto presencialmente. Um abraço, pessoal. Boa noite a todos. Certinho, professor. Boa noite.